Boa tarde. Vamos já iniciar nossa live hoje com a nossa vice-presidente, doutora Cristina Lourenço, sobre cárcere e pandemia. A professora Cristina Lourenço vai entrar pelo Instagram da UAB para que a gente possa ser acompanhado tanto pelos seguidores da ESA como pelos seguidores da OAB e falar desse tema tão importante nesse momento, que é a questão do cárcere e a questão da pandemia, as diretrizes que devem ser tomadas, os números, que é muito importante, que nós temos, os dados que a professora Cristina vai trazer para a gente. Falando aqui com ela. Oi, doutora Ju, tudo bem? Grande beijo. Vamos tocar num tema que muito foi ressaltado aqui na tua live da Comissão de Direitos Humanos, que foi a questão do cárcere. Nós tivemos várias pessoas comentando. Gente, eu fui fazer assim com a mão, eu reparei que a minha mão está toda colorida. Hoje a minha produção foi maquiagem da Dani, minha filha de 13 anos, e as unhas da Malu, minha filha de 4 anos. Então, já que nós estamos numa semana de mães, estou aqui mostrando o dote das minhas princesas. Ontem na live com a Ariane, foi meu filho batendo na porta que chegou a encomenda do videogame e tinha que pagar. Enfim, exatamente, Ju, olha, ela pintou uma de cada cor. E eu disse, deixa eu ir tirar. Ela disse, não, mãe, eu pintei as suas unhas para sua live, é de 4 anos. Então, estou aqui fazendo a propaganda. Oi, Lucas, meu vice-diretor da ESA, tudo bem? Deixa eu ver se a Cris já entrou aqui. Eu não sei se ela conseguiu. Ah, tá aqui, já entrou aqui, ó, a BPA. Deixa eu chamar ela. Pronto. Que ela já entra ao vivo. Quarta-feira que vem, o doutor Lucas Salles é quem vai fazer a live aqui com a doutora Juliana. Oi, Cris, tudo bom? Olá, gente, tudo bem? Me escuta? Tudo Tudo ok? certo, tudo certo. Estamos te Que vendo, estamos bom, te escutando. ótimo. Que bom, deu tudo certo. Tava falando para eles que a gente vai fazer a live hoje, eu pelo Insta da ESA e tu pelo Insta da UAB, porque a gente alcança todos os Isso. seguidores, né, que estão tanto seguindo a ESA quanto seguindo a UAB, que o Instagram da ESA, da UAB tem mais de 25 mil seguidores, então isso é bem legal. Que a Vanessa está comentando, unhas coloridas está na moda. Estava dizendo para eles, Cris, que hoje a minha produção foi a maquiagem, foi feita pela minha filha Dani, de 13 anos, e olha as unhas, pela minha piquicita de Bem 4. colorido. E eu tava com as unhas escondidas, mas essa mania de falar com as mãos, aí eu fiz assim que eu olhei na tela as unhas todas coloridas. Enfim, a gente já está cheio de pessoas queridas aqui nos acompanhando. E aí eu aproveito esse iniciozinho mais para dar essas informações importantes, para aproveitar que todo mundo chegue e comece a te ouvir desde o início, né? Para não ficar perdido. Informações importantes que a gente tem hoje da Escola Superior de Advocacia da UAB Pará. Além do nosso canal do YouTube, que a gente lançou semana passada o curso PJE, essa sexta-feira, 10 horas da manhã, vai ser lançado o curso do PJE Calc. E nós teremos também nessa sexta-feira à tarde o curso, já estão abertas as inscrições no site do INSS Digital. Esse curso é ao vivo, precisa fazer inscrição no site da ESA, que é www.esoabpa.com.br. Participar do curso, você recebe um link na sexta-feira no seu e-mail, participa, e quem participar depois pega o seu certificado também no site da ESA, certo? Então, toda semana a gente vai estar com esses cursos online, que é o que a gente pode estar tendo agora. E ontem até estava dizendo na live com a Ariane, que eu acho que tudo isso que a ESA está fazendo é algo que não vai parar após a Com pandemia, certeza. após o isolamento, né, Cris? Vai continuar. A gente vai continuar agora com 2 caminhos, o presencial e o online, né? E eu acho que isso é só é coisa boa para todo mundo, porque a gente vai conseguir chegar a mais pessoas, em mais lugares com a tecnologia. Mas, enfim, não preciso lhe apresentar. Nossa querida vice-presidente, professora Cristina Lourenço, vai falar para a gente hoje
sobre a questão do cárcere e da pandemia, que é um assunto extremamente relevante e que às vezes as pessoas ficam ali esquecidas. Mas eu até estava falando com a doutora Juliana Fonteles, que está aqui nos ouvindo, na live que ela fez sexta-feira. Nós tivemos vários participantes aqui, de familiares de pessoas que estão presas. E muitos comentários, muitas dificuldades, muitos problemas, que infelizmente acaba que quem não está passando por essa realidade, às vezes até esquece de pensar. Então, é importante trazer esse ponto à tona para que toda a sociedade pense, reflita e se mobilize junto, porque são pessoas que merecem respeito, merecem dignidade. É contigo, Cris. Bem, eu quero primeiro agradecer o convite, te dar os parabéns aí pelas lives, porque não é fácil. Todo dia você fazendo live, e às vezes é mais de uma por dia. É uma tarefa de guerra para É poder fazer. verdade. A gente tem visto bastantes lives, mas eu tinha até comentado, a gente precisa de live que traga realmente conteúdo, não live por live. E essa é a função da ESA, ela trazer conteúdo para todos os nossos colegas. E como eu acredito, sinceramente, que não haverá mais o normal que nós conhecemos antes, mas um novo normal que passaremos a ter, então, com certeza, essa é uma experiência que vai ficar. Além da possibilidade que você tem de convidar pessoas de longe para estar conversando Isso. contigo e bater papo. Então, eu acho isso muito legal. Eu queria te dizer que vai ser um bate-papo, na verdade. Vai ser algumas inquietações que a gente trabalha na área do direito penal. E pensei, até tinha te falado em falar sobre liberdades e direitos em tempos de pandemia, mas acho que ia ser muito instigante, porque eu tenho alguns posicionamentos em relação a essas questões de restrições que, em razão de ser penalista, me colocam numa situação meio complicada. Além de eu ser vice-presidente, então eu teria que estar ali. Hoje eu não estou como vice-presidente, eu estou como professor. Sim. Então, por isso que eu acho que era melhor falar da questão do cárcere e da pandemia. Eu fiz algumas anotações, que aí eu vou ao tempo que a gente vai conversando, porque na verdade são dados, né? A gente tem que falar de dados quando a gente está falando de sistema carcerário. E eu quero aqui fazer um registro da presença da Juliana Fonteles, que é presidente da nossa Comissão de Direitos Humanos, é presidente do Conselho Penitenciário, até então, e fez o trabalho de visita no sistema carcerário e tudo, e trouxe muito do que acontece lá dentro de maneira que nos causou muita indignação e, por isso, a continuidade do trabalho necessário em tempos de pandemia, em situações que vão se alastrar de maneira que talvez a gente não tenha percebido ainda, mas que vai tornar as coisas um pouco mais difíceis, com certeza. Eu queria também aqui saudar os meus amigos, meus ex-alunos, antigos alunos, e um colega lá de Pelotas, do Rio Grande do Sul, que está aqui, o Bruno Rota, que acabou de entrar, que eu vi, que é penalista, professor de Direito Penal, de Execução Penal, e conhece muito de execução penal. Bem, o que a gente pode falar? Quando eu falei de cárcere e pandemia, na verdade a gente está falando de superencarceramento. Eu não posso estar falando de cárcere imaginando um cárcere onde você tem um ideal de cela para uma ou duas pessoas. A gente está falando de superencarceramento. Então, se você falar em superencarceramento e pandemia que requer isolamento social, você já aí percebe que tem um problema em ebulição muito grande. Você tem uma panela de pressão ali que está fervendo e que em algum momento ela vai explodir, porque se estão nos exigindo isolamento social, e eu até dentro de casa uso máscara, porque eu tenho um filho pequeno e acabo saindo e tudo, você imagina num lugar em que você tem ali 1/3 de déficit de vagas e, portanto, muitas pessoas que estão ali umas sobre as outras, que eles dormem em colchões. Quando tem colchão ali unidos, uma ou duas ou três pessoas, uma virada, outra virada ou em pé, um dorme em pé, um dorme sentado, um se amarra, enfim, aquele caos que a gente já ouviu falar e sabe. Então, é evidente que se a gente está falando de pandemia que requer isolamento social e dentro de uma situação de superencarceramento, alguma coisa aí não vai dar bem, não vai dar certo. Então, é esse o ponto, na verdade. Trazer alguns dados que te demonstram que a pandemia, o sistema carcerário, ele pode ser o epicentro, na verdade,
de uma pandemia que pode se estender para fora, porque ali a gente tem uma população carcerária muito grande. A gente está falando de um Brasil que tem cerca de 800 mil pessoas presas. Em termos exatos, se a gente for lá no DEPEN, no site do DEPEN olhar, e hoje eu olhei porque esses gráficos, esses dados, eles mudam, mas a última atualização é de 12 de maio. Então, nós temos, portanto, de ontem, nós temos aí 758, 670 mil presos, né? E nós somos, portanto, o terceiro país que mais encarcera. Nós estamos atrás somente dos Estados Unidos e da China. Então, nós temos aí a terceira maior população carcerária. A nossa média de encarceramento é 7 vezes maior do que a taxa mundial. Então, a gente encarcera 7 vezes mais do que em outros lados. Nosso presidente, entrando aí, obrigada, presidente, pela sua presença. No meio do... Ele disse que estava fazendo um bolo de chocolate, parou para nos assistir. Olha aí, essa honra. Olha, legal, obrigada. Bem, e aí nós estamos falando de... Na região norte, nós temos 66 mil presos na região norte. E no Pará nós temos 21.279. Então, imaginemos 21 mil presos e a gente está falando de um momento de pandemia que é necessário isolamento, e onde nós temos um déficit de vaga de 1/3, mais ou menos, de déficit de vaga. Soma-se a isso que, evidentemente, que a mortalidade dentro do sistema carcerário não é uma coisa de agora. Ela já vem acontecendo, exatamente pelos problemas estruturais que nós já conhecemos. Falta de higiene, falta de estrutura material, falta de espaço, falta de adequação para que aquelas pessoas possam efetivamente se reeducar. Se a gente, evidentemente, lê o artigo 52 do Código Penal e lê a LEP e vê que ele diz que é para prevenir, é para reprimir, no conceito mais antigo, mas é para prevenir novos crimes. Se eu quero prevenir novos crimes, eu tenho que fazer com que essa pessoa reflita sobre isso de alguma forma, pague o que ela tem que pagar e não venha a cometer. Se o Estado consegue isso ou não, isso é outra coisa. E se essa missão que a gente diz que o direito penal, que o sistema punitivo tem que ter de reeducar, se essa missão é realmente a missão que a gente prega, se é ela a missão que oficiosamente acontece. Se a gente realmente consegue reeducar ou se, na verdade, a gente está praticando um genocídio dentro desse sistema carcerário, que começou muito a se falar em necropolítica, uma espécie de política de morte, de genocida, digamos assim. Então, nós, em razão de toda essa estrutura que a gente tinha no sistema carcerário, que não é de hoje, já vem de muito tempo, a gente, desde que fez faculdade, formou e vem, a gente sempre escutou a mesma história, que a pena não ressocializa, que sempre teve, o sistema carcerário sempre teve inflado, teve muita gente. Mas, por outro lado, Luciana, é interessante quando a gente pergunta, e eu acho que isso é uma sensação que a gente tem, por exemplo, eu tenho um colega aqui, o Guilherme Cavaleiro, dizendo: o sistema está falido. Vamos pensar em que sentido? Porque está lotado. Se ele está lotado, não é um sintoma de sistema falido. Nós temos quase 800 mil presos e nós temos quase 700 mil mandados de prisão. Se a gente tivesse todo esse pessoal preso, a gente teria 1.500.000 presos dentro do sistema carcerário, que não comporta aqui. Então, a gente está falando de um sistema falido, mas para qual missão? Para a missão da reeducação, para a missão oficial que a gente quer tratar? Realmente, é um sistema falido. Mas se a gente estiver falando de um sistema que ele vai atrás daquelas pessoas da periferia, os mais pobres, os analfabetos, aqueles que não giram a economia, até porque a gente está falando de um Estado neoliberal, aí alguns... ontem eu estava vendo uma live do Rubens Casara, super interessante, sobre Estado pós-democrático também. Então, que você acaba naturalizando coisas que você não poderia naturalizar e você acaba naturalizando essas coisas. Quando você está falando de um sistema que está superlotado, você não pode estar falando de sistema falido. Ele está falido em que sentido? Se você tem 800 mil lá dentro e 700 aqui esperando para ser presos. Que é um jargão que as pessoas adoram falar. O Brasil é o país da impunidade. Aí, quando exatamente. Dados, a gente vê que não é o país da impunidade.
A gente fala muito da impunidade porque a gente se refere a presos políticos, a pessoas de bom poder aquisitivo serem presas, mas com esses dados que tu trazes, o país prende muita gente, funciona muito esse serviço. Mas ele seleciona, né, quem ele prende. Exatamente. Porque, vê, na tua fala, exato, na tua fala tu diz, é o país da impunidade, que pratica corrupção, aquele que entrou na contramão, aquele que sonegou o imposto de renda esse ano, que vai sonegar porque pediu para um médico, por exemplo, um atestado, aí ele quer colocar lá dentro o recibo. Então, essas pessoas, elas não vão passar no crivo, elas não vão passar no sistema carcerário. Então, nesse sentido, realmente é o país da impunidade. Mas se você olha os números, você não pode dizer que é um sistema que está falido. Então, há um contrassenso no discurso, na verdade, oficial e oficioso. No oficial, ele realmente pode estar falido, porque ele não está reeducando ninguém. Mas no oficioso, no discurso que não está velado para todo mundo, tanto que as pessoas dizem estar falido, ele funciona perfeitamente, porque o sistema está cheio. Mas ele está cheio de quem? Ele está cheio de gente da periferia, de negros e de pobres, com baixa instrução. Então, é desses que o nosso sistema está cheio. E é por isso que a gente está falando de uma política genocida, porque a gente está falando de determinadas classes de pessoas que estão ali alimentando o sistema penitenciário e são colocadas numa situação em que, na verdade, elas vão provavelmente morrer. Por atitudes do próprio Estado, que deveria cuidar dessa pessoa, já que está sob seu ambiente de proteção, como autoridade. Bem, sendo assim, eu não estou acompanhando a fala do pessoal. Se tu quiser me interromper para ir falando, eu vou comentar algumas coisas que tem a ver com o que tu estás falando agora. O doutor Rony complementou exatamente a questão de estar falido o sistema carcerário. Falido no sentido da eficiência da reinserção dos membros ao convívio social. Perfeito, que foi o que tu colocaste, né? A superlotação é somente a ponta do tentáculo. O doutor Márcio aqui colocou, enquanto a celeridade dos processos de preso libertar outros que nem ao menos deveriam mais estar lá, mas estão presos por serem simplesmente pobres. Então, a gente funciona para prender... Estão esquecidos. Estão esquecidos. Não funciona para liberar quem já até cumpriu sua pena, exatamente, né? Estão esquecidos. Infelizmente, não por uma falta de vontade, mas por uma falta de estrutura, a Defensoria Pública não dá conta. De estar sempre auxiliando, e não por falta de vontade, mas por falta de estrutura da própria instituição, ao qual o Estado não vê do mesmo modo como o órgão acusador. E aí você tem uma deficiência em relação à defesa dessas pessoas que estão presas. Bem, em razão disso tudo, de ter esse superencarceramento, essa falta de estrutura e tudo que a gente já vem comentando que não é novo, o Brasil, ele hoje é o segundo país que mais tem mortes por Covid. Tá? Veja, a doença que mais mata dentro do cárcere é a pneumonia. E hoje em dia, quando você fala, o fulano está com pneumonia, você diz logo, está com Covid. Por quê? Porque ele é geralmente um desdobramento, né? Um desdobramento da Covid. Você sente a tosse, você vai irritando, aí chega nos pulmões, vê aquele vidro fosco, é uma pneumonia que ali ele vai detectar se é o Covid ou não, mas ele geralmente está se levando esses casos. Quando a gente não estava falando de Covid, nós já tínhamos a maioria das mortes dentro do sistema penitenciário pela pneumonia. Por quê? Porque a gente está falando de um local absolutamente insalubre, absolutamente que é sujo, que não tem condição de abrigar as pessoas para o fim que elas são colocadas aí, né? Que seria de uma reeducação. Tá? E em razão disso, evidentemente que hoje o Brasil é o segundo país que tem mais mortes por Covid dentro do sistema carcerário. Sendo, e aí que é interessante a história, a gente é o segundo maior país em mortes de Covid dentro do sistema penitenciário, porém, só 1 a cada 100 presos fizeram teste. Então, veja, se para cada 1 para 100 fizeram teste, nós já somos o segundo maior país, então nós devemos imaginar que se o teste for em massa, considerando a nossa população carcerária, e considerando a estrutura que nós temos carcerária, provavelmente nós somos o primeiro lugar em mortes por Covid.
Essa é uma suposição que pode ser feita, uma suposição que a gente pode estar fazendo aqui. É da subnotificação, né? Que são os a números subnotificação que gerais. existe fora e que existe dentro do sistema Dentro. carcerário. E Isso. quando você tem 1 a cada 100 testado, evidentemente que você vai ter um número muito menor, né, em relação a esse. E a gente está falando que o Brasil é o segundo, né, em mortes. Então, a gente está falando de dados que não são confiáveis, como aqui e lá dentro também. Então, você imagina esses números que a gente está trabalhando. Na verdade, eles não são aqueles números reais. Bem, mas a gente podia falar aqui de alguns fatores, né, que fazem o sistema prisional ser esse foco dentro da pandemia e um possível epicentro. Alguns doutrinadores, alguns professores, eu tenho visto algumas lives e lido algumas coisas que falam de um sistema carcerário que pode ser um epicentro para a sociedade, né, um epicentro para fora dele, né, e não só dentro dele, porque a gente não pode esquecer que a gente tem os agentes, as pessoas, os servidores que entram e saem desse sistema, e são infectados e vêm, infectam a família, pessoas próximas, e aí você isso vai... foi muito criticado aqui na outra live da Comissão de Direitos Humanos, porque suspenderam as visitas, né, dos familiares aos 100%. presos com a justificativa de não ter a propagação da contaminação, ok. Mas aí eles discutem justamente isso, a família dos presos. Mas e os agentes penitenciários que continuam saindo e entrando, né? Além de estarem podendo levar a contaminação, estão também trazendo contaminação para fora. Exatamente. Bem, então, quais são os fatores? A gente pode elencar vários, mas eu vou te dar alguns aí. A superlotação, que a gente já falou, evidentemente, quase 800 mil presos, com pessoas que... E além dessas 800 mil, nós temos lá 700 mil com prisão decretada. E a gente continua decretando prisão, né, na impossibilidade de, por exemplo, ver uma pena diferente, uma PRD, pena restritiva de direitos, onde é possível, onde é cabível, ou outra forma de tê-los presos, digamos assim, que não fossem ali no superencarceramento, ou então em locais que estejam um pouco menos superencarcerados, né, superlotados. E nós temos, portanto, ali pessoas que estão infectadas e que vão infectar. E essas pessoas, elas vão infectar uma cela inteira, pavilhões inteiros e o complexo todo. A gente tem hoje no Brasil 83 mil servidores do sistema penitenciário brasileiro, 83 mil servidores. E aí está incluído tudo, agentes penitenciários, médicos, dentistas, assistentes administrativos, todo mundo. E eles saem diariamente e retornam. Então, a gente está falando de pessoas que podem, possivelmente, ser infectadas lá dentro, ou podem vir infectadas e infectar, porque a gente está falando também dos assintomáticos. A gente não pode esquecer que existe essa parcela de pessoas que são assintomáticas e que vão, ao sair, se foram infectados lá dentro, ao sair vai contaminar a família, o entorno, todos aqueles que estão ali dentro, né? Então, você está pensando numa população de 83 mil pessoas que vão entrar e sair, que vão entrar a um epicentro de uma pandemia e sair do epicentro de uma pandemia. Então, você há diariamente esse confronto entre essas pessoas. Além disso, nós temos no Brasil menos de 1/3 das unidades prisionais, elas têm unidades básicas de saúde montadas, completas, né? Unidades pelo menos mínimas, médico, enfermeiro, dentista, psicólogo, que possam ali naquele momento fazer algum tipo de intervenção. Então, você tem menos de 1/3 dessas unidades prisionais com isso. E naquelas em que você tem, nem todas elas estão plenamente capacitadas, né, para atender a população carcerária que está ali se encontra. Então, super encarceramento, muitas prisões, servidores entrando e saindo. Nós temos a questão do problema de saúde lá dentro, equipe de saúde que não está habilitada. Se aqui fora nós temos problemas estruturais que já vêm de muito tempo, você imagina dentro do sistema carcerário, onde as pessoas são esquecidas, onde a gente acha que está ali, tem que ficar ali mesmo. Como disse o ex-ministro da Justiça, que o isolamento social do preso é preso, porque é onde ele já está. Entendeu? Então, é essa a ideia de isolamento social que a gente faz em relação a eles. Bem, o outro ponto que a gente já vinha discutindo no estado do Pará, inclusive na visita que a Comissão de Direitos Humanos fez e o Conselho Penitenciário, foi a questão dos produtos de higiene.
que haviam sido tirados deles, e isso é comum, a verdade nem existe em muitos dos complexos, não existe esses produtos de higiene básica, ainda que a assistência material seja de competência do Estado, em fornecer de acordo com a LEP. Então, não existia, e aí quem supria isso era a família, que a gente já sabe, que levava de tudo, até de comida a produto básico de higiene. Quando a gente teve a suspensão das visitas, que não é de hoje, não é por causa da pandemia, a gente já vem falando sobre isso, né? A OAB Pará, por meio da comissão, ela fez um trabalho em que ela traz um relatório, e lá um dos pontos é exatamente isso, que eles estavam vivendo sem a menor condição de higiene, porque não havia dado pelo sistema e muito menos a família estava podendo trazer, porque não havia visitas, e você hoje tem esse problema, porque a suspensão das visitas é 100%, no território nacional. Então, você não tem essa possibilidade dessas pessoas trazerem. Ali a isso, a falta desses produtos, há locais que nem água tem. A gente viu muitas reportagens de presos que não tinham água para beber, não tinha água mesmo, não tinha água para lavar o rosto, para lavar a mão. E a gente está falando de um momento de pandemia que você tem que estar lavando a mão com sabão, tem que estar passando álcool em gel. Então, você imagina o tipo de local que você tem ali e que você não tem nem em alguns lugares desse água. Então, você não tem produto de higiene, não tem água. Às vezes, você tem produto de higiene, mas não tem água. Então, você tem uma dificuldade em relação a isso. Então, tudo isso vai contribuir para você ter uma proliferação. E essa proliferação, ela é real. Ela não é uma proliferação que a gente está aqui supondo. Porque a gente está... Desculpa, a gente está partindo do princípio que a gente tem ali um monte de gente que vai precisar do auxílio do Estado. E que, portanto, não está tendo condição de suprir. Que já não vinha e agora piorou. Bem, vamos lá. O STF, todos nós sabemos também, que na DPF 347 declarou que o sistema carcerário como um todo, ele era um estado de coisas inconstitucionais. Numa palestra que eu fiz no Comped, em novembro do ano passado, em Belém, eu até falei que o sistema carcerário brasileiro, paraense, na verdade, ele não é nem o Estado, ele não é nem coisa, só sobrou inconstitucional. Porque realmente você não tinha nada. Vendo aquele relatório que foi elaborado pela Comissão de Direitos Humanos e pelo Conselho Penitenciário, você não conseguia ver absolutamente nada ali que pudesse ser considerado constitucional, a não ser coisas absolutamente inconstitucionais. Então, você não tinha Estado, você não tinha coisas, você tinha somente um inconstitucional, se a gente pudesse, nesse momento, nominar o que é o sistema penitenciário paraense. E isso também não é de hoje, isso já vem de uma série histórica que é brasileira e que inclui o Norte, que inclui o Pará também. O Amazonas aqui do lado, recentemente. Teve uma rebelião exatamente por essas questões que também são a questão do Covid, que a gente está tratando, que já vinha em relação a isso, que teve a rebelião anterior à nossa e que agora uma nova em razão dessa questão do Covid, dessa questão da pandemia dentro desse sistema carcerário. Bem, e por que o STF ele disse que é o estado de coisas inconstitucionais? Porque ele está violando uma série de preceitos constitucionais fundamentais. Então, a gente já sabe disso, só de ouvir falar ou de ver aquelas imagens, você já sabe que ali você tem uma violação enorme de preceitos constitucionais, de preceitos fundamentais. Bem, a pandemia, portanto, a junção entre a pandemia e o superencarceramento só pode dar uma coisa: morte, genocídio. Porque você está falando de uma pandemia dentro de um local que está super lotado, super encarceramento. Então, a gente só pode estar falando de morte nesse lugar. Só que é interessante quando você vai olhar os dados do Ministério da Justiça, no DEPEN, se você quiser só jogar DEPEN, você vai encontrar lá. Então, hoje, pelos dados do dia 12, portanto, ontem, ele diz que no Brasil foram realizados 2.326 testes. A gente está falando de uma população de 758 mil, onde foram testados 2.300 presos para a Covid. Desses, no Brasil, 645 infectados. 645. Numa população que a gente está falando de 1.000. Ele quer me dizer que há 645 infectados pelo Covid. 338 suspeitos e só 23 mortes. Aqui tem uma questão, a questão da morte. É que
Quando a gente está falando de morte no sistema carcerário, muitas vezes essas pessoas, elas não vão ser diagnosticadas em vida, né, do Covid, como a gente está vendo, pela questão dos testes, e mesmo depois de morta não serão. Então, a gente vai ter ali morte natural, pneumonia, tuberculose, que realmente tem muito, mas se houver casos de Covid, a gente não vai ter esse Covid notificado dentro das especificações de notificações. Então, eles vão estar subnotificados. Então, quando eu estou falando só 23, não é no sentido de, só isso, não tem mais. É no sentido de que não é só isso. A gente não pode estar falando só de 23 mortes. A gente está falando de 23 mortes que, dentro dessa testagem, puderam ser identificados. E foram, muitas vezes, com sorte. É exatamente, né, Cris, o reflexo do que a gente está passando fora das penitenciárias, fora dos presídios, né? As pessoas que não estão presas, a gente está vendo a mesma situação. Estão morrendo 400 pessoas, antes só morriam 100, essas 300 são todas de Covid, Exato. mas só 10 foram testadas. Não dá para a gente saber, é o caso da subnotificação. Então, dentro do cárcere, está se repetindo a mesma situação, talvez até com um número menor de testagens, né, estão sendo feitos, porque tem menos estrutura ainda de saúde, como tu colocaste o dado de 1/3 do que fora. Se fora a gente está tendo problema de estrutura de saúde, imagina dentro das penitenciárias, que já era um problema anterior, agora maior ainda. Aí eu, na verdade, parto para algumas suposições. Será que não há, assim como há fora, né, não há um interesse de dentro das prisões você não ter uma notificação muito alarmante? Porque se você tiver uma notificação muito alarmante, de muitos casos, você vai precisar realmente praticar isolamentos e você não tem estrutura para isso. E se você tem já várias violações de direitos fundamentais, você vai acrescentar mais violações. E nós sabemos que o Brasil é signatário de vários, né, tratados em relação a direitos humanos. Então, será que não há do poder punitivo, né, do sistema prisional, realmente um interesse de que não haja essa testagem, de que não haja essa notificação, para que não se alarme e diga, não, o problema é pior do que é e a gente precisa fazer alguma coisa, porque realmente a gente precisa fazer alguma coisa. Sim. Mas quando esses dados, eles estão assim, as pessoas podem dizer, só tem 645 infectados, 23 mortes, então não é preciso fazer uma grande contenção, vamos fazer alguma coisa, uma política pública para isso, porque a gente está conseguindo gerar a crise dentro do sistema penitenciário. A OAB de Barcarena, não sei quem que tá, né? Mas entrou aqui pela OAB de Barcarena. É a Ana Raquel. Não, é a doutora Kátia. Kátia, né? Como fica a responsabilidade do Estado frente à situação de um preso se infectar e vir a falecer pelo Covid, né? Acho que ela está se referindo, vejo que o Estado teria que cumprir o papel de guardião da lei e protetor dos direitos básicos, né, desse preso. Sim. Ele é o responsável. Olha, gente, vocês ouviram falar de uma decisão do desembargador em São Paulo, acho que foi São Paulo, né, que não concedeu o HC para uma pessoa que tinha, né, era do grupo de risco que a gente fala aumentado, porque quem está dentro da penitenciária, dentro de um local como aquele, é grupo de risco para isso. Mas é grupo de risco aumentado, e que ele disse que as únicas pessoas que não vão pegar o Covid são os 3 astronautas que estão fora da Terra. Essas pessoas estão imunes. Então, ele não tinha porquê dar aquele HC, dizer que liberar aquele preso em razão daquela questão de Covid, de ser de grupo de risco, porque todo mundo vai pegar, nós, eles. Então, para que ele vai liberar? É mais ou menos aonde a gente está indo na questão que a Kátia está colocando. Porque o Estado, ele pode muito bem dizer, mas todo mundo, é uma pandemia, todo mundo vai passar por isso. Todo mundo vai passar, alguns de maneira leve, alguns assintomáticos, alguns numa situação mais grave, outros vão chegar a óbitos, infelizmente, mas todos vão passar. Então, nesse caso, talvez o Estado queira se eximir, como o próprio desembargador, você ouvir essa fala, de que todo mundo vai pegar, só não vai pegar quem estiver fora do planeta, quem estiver fora da Terra. A doutora Juju aqui está complementando, a doutora Juliane Macedo, da Comissão da Advocacia Criminal. Ainda disse que na rua ele poderia pegar Covid também, ou seja, eu não vou te soltar porque tu vais para a rua. É pior. A ideia de que preso ele estaria mais seguro.
É porque, talvez pela camuflagem dos próprios dados que a gente tem, Sim. né? Da falta de testagem. Então, você pega um número e diz, não, tá tranquilo, pode ficar preso, porque olha o que a gente tem aqui de números de infectados, de suspeitas, de morte. Ah, se você vier para cá é pior, porque o número aqui tá avassalador. Então, talvez essa seja uma situação dessa. Cris, o CR Neves aqui está ponderando uma questão do judiciário, eu junto até com uma inquietação minha, né? Seria o momento. Está falando que o judiciário fecha os olhos para a questão de negar os direitos, exatamente como essa decisão aí do desembargador que tu mencionaste. Seria o momento também de um mutirão do judiciário para avaliar todos aqueles presos que estão lá, já cumpriram a pena, já poderiam ter sido soltos, pessoas que já poderiam ter mudado de regime para um regime semiaberto, né? Então, isso também é uma responsabilidade que a gente tinha que puxar, né, para o judiciário, para ter um mutirão e tirar essas pessoas que já podem sair dos presídios. Que é um pouco que a resolução 62/62 do CNJ trouxe, que eu vou falar um pouquinho lá na frente, sobre essas questões de como tentar diminuir ou minimizar. Na região norte, que a gente tem 66 mil presos, nós teríamos, supostamente, 114 infectados, 52 suspeitas e 4 mortes. E no Pará? No Pará, que nós temos 21 mil presos, nós temos só 20 infectados. Eles estão dizendo que só tem 20. Uma suspeita e ninguém morreu pela Covid. Tá? Então, os dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que são os dados oficiais do governo, alimentados pelas secretarias, nos dão conta que no universo de 21 mil presos no estado do Pará, você tem 20 infectados, está com uma suspeita e mais ninguém morreu de Covid. Pode ter morrido de qualquer coisa, menos de Covid. Então, veja, a gente está diante de uma situação que, dentro desse panorama todo que a gente já vem conhecendo e que está ficando pior, a gente não pode falar de dados que são certos, que são confiáveis, que são viáveis, porque eu não posso dizer. E aí eu aproveito, ia falar lá na frente, a Juliana Fonteles, nossa presidente da Comissão de Direitos Humanos, eles têm recebido na comissão várias denúncias, né, de presos que estão com sintomas, não estão sendo testados, não estão sendo medicados, não estão sendo clinicados e que, portanto, se vierem a óbitos, vão vir por uma outra causa. Vão vir notificados por uma outra situação, uma pneumonia, tuberculose, ou uma gripe, ou por uma causa natural. Então, eles não entrarão nas estatísticas. Então, tem sido muito colocado essa questão de que há muita gente infectada, há muita gente lá sofrendo, que não consegue nem mesmo ter a medicação e que, inclusive, já teve morte não só de presos, mas de agentes penitenciários mortos pela Covid e que também deveriam entrar nessas estatísticas. Bem, então com esse dado, dados de como a gente tem a superlotação e dados de como se está verificando a pandemia dentro do sistema carcerário, evidentemente que a gente já vê o tamanho do problema que a gente tem. E por isso se fala em epicentro de uma possível pandemia para fora do sistema carcerário. E aí, o que a gente tem visto de o governo, o Estado, políticas públicas para a gente minimizar isso? Porque a gente não vai conseguir erradicar, a gente vai ter que minimizar esses danos maiores que a gente tem. Muito bem. O CNJ, ele veio com a resolução 62, que recomendou aos magistrados, que é o que o nosso colega colocou, que dentre outras coisas, ele vai reavaliar algumas prisões que já estão feitas. Que já tem pessoas presas e que podem ser reavaliadas a situação delas. De quem? Presos que estejam dentro do grupo de risco aumentado, portanto, são aquelas que podem piorar por causa da Covid, os que têm comorbidade, os idosos, grávidas, lactantes, esses o CNJ recomenda que os juízes reavaliem a prisão dessas pessoas para ver se elas podem sair do sistema carcerário. E que só seja mantida a prisão se não houver outra possibilidade, de extrema necessidade de prisão, se não que se reavalie para que eles realmente saiam da penitenciária, do sistema prisional. As pessoas presas por crimes sem violência ou grave ameaça que seja revisto também essa prisão que foi feita. Pessoas que estão no semiaberto,
ou que estão em saída para, e como está no semiaberto, tem saída para trabalho, pode já estar fazendo saída para trabalho externo, que essas saídas elas sejam prorrogadas por um tempo maior para que não haja esse fluxo. Porque o que acontece geralmente, né? Ele sai de manhã e volta à noite. Então ele vai se contaminar ou ele pode estar contaminado e vai contaminar lá fora. Então, a ideia é que a gente tivesse um alargamento desse período que ele passa fora, inclusive com a autorização, por exemplo, da prisão domiciliar, nesses casos, para que a gente tivesse a possibilidade de não ter esse fluxo de entrada e saída muito permanente, né, complicando a situação. E que pessoas que estejam próximas da progressão de regime, que se reavaliasse já essa progressão de regime, inclusive com a possibilidade de colocar elas no sistema de domiciliar. Então, são questões que foram colocadas pelo CNJ, através da resolução 62, para que houvesse pelos juízes recomendações, para que o juiz reavaliasse situações de pessoas presas nessas condições. Mas os juízes estão realmente cumprindo essas recomendações, né? A gente vê pelo próprio desembargador que no HC da Defensoria diz todo mundo vai pegar, então como é que eu vou, para que eu vou liberar? A gente não está vendo, e ao contrário, também foi relatado na Comissão de Direitos Humanos que pessoas que têm direito, que estavam em semiaberto, estavam saindo para trabalhar, foram recolhidas novamente dentro do sistema, né, por decisão da Vara de Execução Penal. Ou seja, ao contrário do que vem falando o CNJ, que em vez de recolher é para deixar mais tempo lá fora, tentar uma domiciliar, por exemplo, e na verdade a gente está indo no contrafluxo disso que é colocado. Bem, aí depois, logo em seguida, veio a portaria ministerial, número 7, do Ministério da Justiça, junto com o Ministério da Saúde, tentando dizer, mais ou menos, estabelecer um protocolo, assim como a gente tem o nosso protocolo aqui, fora um protocolo para que a gente minimizasse dentro do sistema carcerário a possibilidade dessa pandemia. E aí, o que ele diz? Que a gente vai identificar quais são os presos que têm sintomas gripais. E aí, quando você identificar essas pessoas, você vai isolar essas pessoas. Quem vai identificar? Naqueles locais onde não tem sistema de saúde. Identificados, eles vão para onde? Se não há local, nem para eles mesmos estarem. Aí eles falam em cela de isolamento. Só que em alguns lugares não existe essa cela de isolamento. E aí a ideia é genial. Você faz, então, uma cela de isolamento, basta que você faça uma linha em um raio de 2 metros e ali é o local de isolamento daquele preso. Mas sim, mas eu isolo com o quê? Com cortina é possível. Você pode isolar com uma cortina. Então, você faria um isolamento de cortina num raio de 2 metros, ali, e esse preso ficaria ali em isolamento. Mas em que local é possível se fazer isso? Onde a gente está falando disso? Então, veja, a gente trata com protocolos que não são possíveis de executar pela própria questão carcerária que se impõe, que não é de hoje, que a gente já vem construindo esse problema. Então, essa portaria ministerial, ao contrário do que ela poderia servir, ela está servindo de fundamentação para que, em sentenças, não sejam liberados esses presos. Ao contrário do que a resolução diz. Então, ele diz, não, se tiver cela de isolamento, a gente pode colocar essa pessoa lá. Não tem cela de isolamento? Cria a cela de isolamento, como foi colocada no protocolo do Ministério da Justiça. Então, eu não tenho por que liberar essa pessoa. Eu não tenho por que soltar esse preso, mesmo que ele esteja numa situação, por exemplo, de grupo de risco aumentado, como é a situação. Ou uma progressão, por exemplo, em que eu vá antecipar essa progressão. Para que eu faria isso se eu tenho uma portaria ministerial que está me dando um protocolo? Como se esse protocolo fosse possível de executar. Mas esse problema não é meu. Como é o problema do Estado, é o departamento. Esse departamento é aqui, esse departamento é aqui. O meu problema é negar ou não. Quem vai executar a ordem, deixar em isolamento, isso é com outra pessoa. Você não consegue pensar o sistema como um todo. E aí é bem difícil você ter realmente satisfação nessa questão que a gente está colocando. E aí, por fim, veio o DEPEN. Ele envia ao CNPCP, que é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que eu faço parte aqui no Pará, fui vice-presidente por 2 mandatos, pedidos para que as regras de arquitetura prisional fossem flexibilizadas. Por quê? Porque há uma regra de como deve ser construído um complexo prisional. E essas regras, elas são elaboradas pelo CNPCP.
Então, foi pedido, o DEPEN pediu ao CNPq que flexibilizasse isso, que é um momento de pandemia, a gente não tem como fazer isso nesse momento. E qual foi a ideia? Containers. Aqueles containers que a gente já ouviu falar, inclusive aqui no Pará tinha, né? Não sei como é que está essa questão do container no Pará, acho que não tem mais, que a gente viu no Rio Grande do Sul acontecendo, inclusive dentro do carro da polícia, porque não tinha local onde colocar. Então, eles pediram que houvesse essa flexibilização e que fosse possível que a gente usasse os containers para colocar essas pessoas presas, para poder dispersar. Só que é o seguinte, esses containers, eles lá em 2010, eles foram declarados ilegais pelo próprio STJ. E a gente está falando de um container que ele, num calor, é insuportável. E a gente mora no Pará. Belém, eu já fui em Novo Progresso, é muito quente, Xinguara é muito quente, Redenção é muito quente. Então, você imagina você ter assim, containers espalhados com 10 a 12 presos lá dentro, que é mais ou menos o que eles estão imaginando, dentro de um estado como o nosso, com a umidade que nós temos e o calor. E dentro, dizem os especialistas que dentro desse container pode chegar a 50 graus. Então, evidentemente que a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer genocídio, a gente vai matar essas pessoas. Se não for pelo Covid, vai ser pelo calor. Vai ser pelo problema do isolamento que eles têm ali. Bem, então, a nossa Comissão de Direitos Humanos, como eu já disse, ela vem recebendo denúncias em relação a pessoas que estão presas e que estão doentes, com sintomas, não estão sendo tratadas, não tem teste, não tem remédio, que os presos no semiaberto foram recolhidos em vez de ter essa recomendação 62. E aí, é interessante a gente ver como o senso comum ele trabalha. Uma é essa que a gente já falou, que o sistema está falido. Falido para quem? A outra é um delegado de polícia ter dito que, por que eu estou preocupada com o preso? Se o médico e o enfermeiro que sai para trabalhar, ele pode morrer, mas o preso que está cumprindo a pena não poderia morrer de Covid. Então, veja, uma autoridade do Estado que tem a obrigação de proteção de todos, independente de todos, porque não há diferenciação. Entre as pessoas, não pode haver essa diferenciação. Um delegado de polícia, também no estado de São Paulo, dizer isso, que se o enfermeiro e o médico saem para trabalhar e morre, por que o preso não pode morrer preso onde ele tem que cumprir a pena dele? Então, a gente está falando de uma autoridade policial. Isso é um discurso que é um discurso de senso comum, que a gente ouve muito, infelizmente. Mas a gente tem que também, de alguma forma, como sociedade, se colocar e ver que a gente vive dentro de um mundo que é violento em si. Você acorda no seu zap cheio de coisa, no seu Facebook hoje é só isso. Tudo é violência, tudo é violência doméstica que aumentou, é homicídio, é letalidade policial, é tudo. Então você está cercado, você vive numa situação de medo em relação à violência, em ser vítima dessa violência. E muitas vezes, quando você se coloca numa situação de vítima, você passa muitas vezes a irracionalidade mesmo, de eu tenho que me proteger a qualquer custo, é a questão do instinto de sobrevivência que você tem. E aí você tem esse discurso do senso comum. Isso é a cultura do encarceramento. A gente tem que encarcerar, mas quem? Aqueles que são o público do sistema penitenciário, que são o público do sistema prisional. É o que alguns vêm falando de necropolítica, uma espécie de política do poder público em relação a praticar genocídio ou morte de pessoas que para ele não faz a menor diferença. São da periferia, portanto são pobres, são negros, são jovens, que não fazem o sistema capitalista, o sistema neoliberal rodar. Então eles não têm ali nenhum tipo de necessidade de estar dentro desse Estado. Esse Estado ele não quer ser um Estado social, ele quer ser um Estado policial e não social. Bem, e aí, portanto, o encarceramento... Eu ia falar, só para a gente controlar nosso tempo. Faltam só 10 minutinhos. Eu já vou acabar já. É verdade. Eu sempre disse, eu te disse... Lu, vamos acabar antes. Aí tu tá bom, mas é igual nas minhas aulas. Quando eu vejo, eu vou, o aluno tem que dizer por hoje. Eu nem tô te interrompendo, que tem um monte de comentário que eu tô Ai, Jesus! Falar, senão não vai dar tempo. Bem, o encarceramento, portanto, é um dos grandes problemas de direitos humanos que nós temos. Mas é também preciso ser justa.
a letalidade policial também é um dos grandes problemas dos direitos humanos. A polícia no Brasil é a polícia que mais mata, mas é também a polícia que mais morre. Né? Então, nós temos aí grandes problemas para enfrentar e vamos ver como é que esse sistema carcerário ele vai sair dentro dessa situação da pandemia. É uma coisa que a gente tem que todo dia estar atualizando para ver efetivamente como é que está essa situação. E é isso. Eu espero que eu tenha aí mais colocado reflexões e dúvidas do que respostas, porque esse que é o bom. É sair com mais reflexão. Resposta, eu tenho as minhas, tem as tuas, o senso comum tem o dele, mas a gente tem que fazer reflexão para que as coisas se movimentem. Isso. E as reflexões e ir atrás de buscar soluções, né, Cris? De buscar cobrar do poder público as políticas necessárias, né? O tratamento digno dos presos. Se você ficar repetindo o senso comum, você não vai refletir. Você precisa refletir para encontrar solução. Foi muito legal que tu colocaste, que acaba que o senso comum olha para os presos da forma como tu explicaste, né? Olha com os presos, ele tem menos dignidade do que quem não está preso. Isso. Porque acaba que a pessoa é vítima de uma insegurança, é vítima da violência, mas ela precisa voltar para o seu eixo, para a sua tranquilidade, equilíbrio e racionalidade, ver que por algum motivo aquela pessoa praticou aquele ato de violência. É um motivo cercado de vários fundamentos. É falta de oportunidade, é falta de educação, é falta de saúde, é falta de milhares de acessibilidades que aquela pessoa nunca teve. Acabou que a única oportunidade dela foi a marginalidade, foi o crime, e entrou naquele crime e vai para um sistema que realmente... que vai retroalimentar a violência e a colocação dele. Agora, sabe o que é mais triste? É você ver advogados ou os operadores do sistema jurídico reproduzindo o senso comum sem reflexão. É porque essas pessoas fizeram um juramento de defender os direitos humanos. E os direitos humanos a gente está falando de todo mundo. A gente, mas quem vai defender os direitos humanos de quem já morreu? Só que a gente está falando de um Estado. A gente não está falando de alguém igual ao outro. A gente está falando de um Estado instituído para ser um minimamente racional dentro da irracionalidade de um crime. E se eu quero, portanto, fazer vingança, que é o que eu sempre digo em sala de aula, eu não preciso do Estado. O Estado não foi criado para fazer vingança. O Estado foi criado para aplicar o mínimo de racionalidade nessa irracionalidade total, que é violência, criminalidade, sistema sem recursos mínimos, sem saneamento básico, pobreza desmensurada, enfim. E aí eu vou falar que o Estado, deixa lá preso, como colocavam, né? Bora a Covid, quem vai ganhar a Covid é o sistema penitenciário. Então, quando você está vendo isso, você não entendeu nada, na verdade, porque que o Estado foi instituído. Na vida de uma polis, por exemplo, não existe. Você fica completamente... E o advogado falar isso, para mim, é pior ainda. Sim, até aqui a doutora Kátia, que está comentando, penso que mais danoso quando vemos esse senso comum ser replicado por colegas, exatamente o que tu colocaste. Não só fizeram o juramento da ordem, como passaram 5 anos, no mínimo, estudando direito constitucional, direitos humanos, que são matérias obrigatórias, né, das faculdades, e aí propagam essas informações. Tem um colega aqui que está pedindo insistentemente para a gente solicitar para a juíza despachar o processo dele. É meio difícil. A professora pede para a desembargadora liberar o condenado do processo número tal. Já prescreveu a pena, mas ele continua segurando a liberdade. Como ele, tiveram várias outras pessoas que colocaram esse comentário de que já protocolaram um pedido, um aqui falou de prescrição e que desde março os processos não são julgados, estão concluídos e não estão julgados. Então, assim, a gente tem que persistir nessa cobrança do judiciário também para fazer cumprir a determinação do CNJ, né? E mais do que isso, não é só para fazer cumprir a determinação do CNJ, mas é para respeitar a dignidade dessas pessoas que estão lá com o direito de estar em liberdade e protegidas sim, seja na rua, seja na sua casa, mas protegidas da contaminação do Covid, que onde eles estão hoje é um lugar de aglomeração, então de propagação muito mais fácil do que se eles estiverem fora dessa aglomeração, não tenha dúvida. Vários comentários, estou vendo aqui. Pois Pena que a gente não tem como colocar aqui. Comentário.
Aula muito boa, lá da Kátia. A Juliana fez muitos comentários aqui, porque ela está vivendo isso diariamente. Inclusive, Com ela certeza. criou, né, na sexta-feira, a gente, aqui na live, surgiu a ideia dela criar o e-mail da comissão, porque ela não está conseguindo fazer o atendimento presencial, né? Aqui a Paula está falando de familiares que estão doentes, estão sem atendimento médico no complexo de Americano, não estão recebendo medicação, estão sendo torturados, sem Exatamente. higiene, né? E com como combater o Covid. Exatamente tudo que tu relataste aqui dessas problemáticas que já existiam, que agora com a Covid elas só tendem a se proliferar ainda mais. Não tem como a gente combater a contaminação dentro do ambiente aglomerado insalubre, né? Doutor Marcelo Mendanha está aqui, abraço, doutor Tá Marcelo. sempre aqui. Sempre, assiste todas as lives. Ele está falando, fosse falar de redenção, ele disse que redenção não é quente, tem um clima super agradável. Não, nada. Ui! Uma delícia, é linda. Adoro ir para Redenção, mas é quente. Hoje não é, o Pará inteiro é quente, né? O pessoal do norte chega em Belém, nossa, aqui é muito quente. Sim, todas as cidades do norte são quentes, não tem como, gente. É verdade. Né? Aí ele falou das celas do container, que deveria ser com condicionamento térmico. Sim, se fosse com ar-condicionado, né? Poderia, mas é verdade. Não tem o mínimo nas celas normais, imagina. E outros comentários aqui, quando tu falaste da orientação do isolamento no raio de 2 metros com cortina, né? Em 2 metros, como que numa cela... No raio ele dá mais... no raio, pelas contas, ele dá mais ou menos 12 metros quadrados. Não tem como, porque uma cela ela deveria ter 6. E aí você teria, então, 2 celas. Isso é inviável, impossível. Impossível. E colocar cada um contaminado num isolamento desse. A gente não tem espaço físico para isso. Exatamente. Então, são diretrizes inexequíveis, infelizmente. Exato. São feitas por pessoas que não estão na ponta, que não estão acompanhando os problemas do dia a dia. O sistema, aqui, último comentário, o sistema está colocando mais de 40 presos na mesma cela. Aglomerados, e sabemos que estão todos doentes, sendo torturados, mais ou menos o que já tinham falado. Salvem a live, doutoras, muito boa. Vai ficar salva no Story por 24 horas e eu estou conseguindo agora salvar as lives para colocar no canal do YouTube, que elas vão ficar eternamente. E estou estudando, aprendendo para a gente criar todos os áudios das lives virarem podcasts. Então, a partir de junho, a gente vai ter um canal de podcast. Todas essas lives que eu estou conseguindo gravar vão ficar para a gente estar lavando uma louça, varrendo uma casa, ouvindo os ensinamentos das lives. Não vai estar vendo, né, a gente, mas está ouvindo o conteúdo. Isso é muito bacana. Verdade. Que fica ad eterno. Cris, 2 minutinhos. Muito obrigada pela tua disponibilidade. Eu falei no início, né? Essa semana é nossa semana especial. E em razão do Dia das Mães, que foi no domingo, a Cris é mãe, é mulher, é advogada, uma grande profissional, mãe de um bebê lindo, né? E para a gente é mais ainda difícil esse momento e te disponibilizar estar aqui conosco essa horinha. Mas é uma hora que faz falta no nosso dia a dia, com certeza. Mas compartilhando o teu conhecimento e capacitando os nossos colegas que nesse momento de tantas inseguranças tem pelo menos essa hora aqui de alento, essa hora de divisão de conteúdo e de tirar as dúvidas realmente, que é o que a gente tem essa finalidade em fazer. Muito obrigada e obrigada para todo mundo que está aqui participando. Obrigada, beijo, gente. O Bruno lá do Rio Grande do Sul. Um beijo, Bruno. Tchau, gente. Outro Bruno Macedo lá de Olha, o Bruno chegou também, o Bruno Macedo. Beijo, gente. Tchau, obrigada. Foi ótimo. Tchau.